Olá, pessoal. Nós estamos aqui na sessão de comunicações orais de linguística do segundo seminário de discentes e egressos do PROGEL. Hoje é 27 de novembro, estamos aqui na manhã de 27 de novembro para essa comunhão de trabalhos belíssimos na área de linguística. A professora Marcela e eu estamos coordenando essa sessão. Agora a gente vai ouvir o estudante Diego Paulo. O Diego Paulo da Silva vai apresentar um trabalho em coautoria com Kalene Manuela dos Santos, intitulado Gramática em Sala de Aula, implicações do uso do complemento nominal e do adjunto adnominal preposicionado. Diego, você tem um tempo de cerca de 10 minutos para se apresentar, depois a gente vai conversar com você, tirando algumas dúvidas e comentando um pouquinho a sua apresentação, tá bom? Fica à vontade. Eu cumprimento novamente, saudo a banca que está mediando as apresentações e os colegas que estão assistindo, né? No primeiro momento eu fiquei um pouco nervoso e nem cumprimentei o pessoal, perdão, mas estou me retratando, e ainda bem que eu tive essa oportunidade. Vamos lá, deixa eu localizar aqui rapidinho o slide, porque como eu abri um outro agora há pouco, eu fiquei um pouco confuso, mas já estou me organizando. Todo mundo consegue ver? Sim, conseguimos. Tá. Novamente, pessoal, eu saúdo a todos com um bom dia para todo mundo. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Eu vou monitorar um pouquinho meu tempo para que eu não me estenda tanto na fala. Bom, esse trabalho traz como título Gramática em Sala de Aula, implicações do uso do complemento nominal e do adjunto adnominal preposicionado. Inicialmente, eu gostaria de dizer, ele foi desenvolvido numa parceria entre mim e Kalene Manuela dos Santos, enquanto estávamos na graduação. É um trabalho que se desdobrou, na verdade ele nasceu lá, mas se desdobrou num estudo posterior. E aí eu vou falar um pouquinho dessas duas relações, que beiram esse primeiro momento da pesquisa e o outro, o momento posterior. Inicialmente, esse problema surgiu do contexto de sala de aula. Quando a gente dava aula, por exemplo, de análise sintática e a gente começava a identificar, por exemplo, elementos relacionados a termos acessórios ou termos integrantes, nós percebíamos que alguns termos para os alunos eram muito factíveis, assim, eles conseguiam identificar mais facilmente, e outros nem tanto. E aí, nessa primeira problematização, a gente ficou começando a pensar assim, o que faz o aluno ter mais facilidade com um termo do que com o outro? E aí, antes de chegarmos necessariamente no complemento nominal e no adjunto adnominal, a gente percebeu que os alunos, por exemplo, tinham muita facilidade de identificar os adjuntos adnominais. Eles não confundiam, por exemplo, o adjunto adnominal, desculpem, os adjuntos adverbiais. Eles tinham facilidade de identificar os adjuntos adverbiais. Eles não confundiam, por exemplo, o adjunto adverbial com o adjunto adnominal. Também não confundiam o adjunto adverbial com o complemento nominal. Mas, por outro lado, nós começamos a perceber que termos preposicionados geravam confusão nas classificações. E aí a gente começou a pensar, e o que leva exatamente essa confusão? Porque antes, novamente, de chegar na relação com o adjunto adnominal, o problema, inicialmente, se dava com os verbos transitivos indiretos, na relação especialmente do objeto indireto e do complemento nominal. Depois de a gente pensar em como tornar isso factível, tangível, concreto para os alunos, a gente fez algumas atividades e aí as experiências foram melhorando. A gente conseguiu que eles fizessem uma classificação mais assertiva, que os critérios fossem mais acertados para eles, fossem mais factíveis. Só que aí a gente se deparou com um problema, não mais em relação ao complemento nominal versus objeto indireto, mas com um termo que nós não imaginávamos que fossem repercutir nessa
discussão, que era o retorno do adjunto adnominal, só que nesse caso, quando ele era preposicionado. E é aí que nasce essa outra discussão, né, que eu apresento para vocês agora, porque como eu falei antes, essa experiência, ela começou a se tornar objeto para a gente quando começamos a perceber lá antes, com outros termos, e depois as reflexões posteriores foi que nos levaram a esses. Então, na introdução, né, esse estudo visa discutir algumas implicações decorrentes do ensino de gramática em sala de aula, especialmente no tocante ao emprego e à classificação de dois termos de gramática normativa, a saber, o complemento nominal, CN, de agora em diante, e o adjunto nominal preposicionado, que é identificado como AA. Bom, para levantar essa discussão, levamos em consideração algumas implicações decorrentes da experiência docente com alunos da educação básica no que tange ao ensino-aprendizagem dessas estruturas. Antes de eu seguir, pessoal, eu gostaria de marcar que quando a gente fala assim, por exemplo, decorrentes do ensino de gramática, que nós estamos falando de uma gramática que se aplica ao texto, de uma gramática que se aplica ao uso. Não é de uma gramática, por exemplo, que nós estejamos separando os termos nas ocasiões que sejam convenientes para explorá-lo. Nós estamos falando de problemas decorrentes da leitura e produção de textos, em que esses termos apareciam e que eles eram trazidos para debate, para questionamentos, e a partir disso se percebesse a necessidade de nomear, classificar esses termos, né, e mapeá-los conceitualmente para que eles conseguissem diferenciar uma coisa da outra, haja vista que alguns entendimentos eram comprometidos nessa relação. Por exemplo, não era a ocorrência, mas quando a gente fala expressões em que a regência se torne, por exemplo, um equívoco em relação à gramática normativa, quando dizemos copo de água, por exemplo, né? O que seria esse de água? É um termo preposicionado. E aí, foram situações como essa que aparecem no texto nos momentos de discussão que gerou a problematização que eu estou trazendo para vocês agora. Bom, dentro do escopo teórico, como eu falei inicialmente, esse estudo ele se desdobrou de outra maneira, mas ele ia ser enveredado pelo campo da linguística de texto, inicialmente, e depois nós percebemos que não era um problema de classificação do termo, era um problema do modo como os sujeitos, que eram os alunos, classificavam esses termos. Conceitualmente, eles trazem múltiplas perspectivas de classificação. No entanto, elas são, para qualquer estudante, factíveis. Não é? Eu digo estudante de letras, eu me refiro, né, exatamente. Mas para os alunos elas não eram tão tangíveis, elas não eram concretas. E aí, como eu falei, era primeiro um estudo do âmbito textual, mas depois, pela necessidade de compreender que a questão beirava mesmo a compreensão dos sujeitos, nós vimos para o escopo da linguística aplicada, e aí alguns estudos de Travaglia, Kuhn, Sintra, Bechara, Rocha Lima, Segala e Luft é quem vão nortear essas discussões conceituais para tratar de como se consegue conceber um termo e como se consegue conceber outro. Trata-se de uma pesquisa teórico-analítica, cuja metodologia foi construída a partir de autoobservação e anotações de campos em regência compartilhada entre o docente, na verdade entre docentes, né? Eu coloquei uma aqui, mas na verdade é entre docentes e uma estagiária. Então, verificamos que o problema da classificação dos termos mencionados ocorria quando estes exerciam a função adjetiva na forma de locução. Então, para poder chegar nessa leitura, nós fizemos um mapeamento, na verdade, de ocorrências, quais eram os casos especialmente, em que texto estava, em que texto aparecia, eram textos mais formais, eram textos mais informais, eram textos que traziam, por exemplo, discursos diretos, eram textos que traziam discursos indiretos, e por que um texto e não outro, né? Porque essas ocorrências aconteciam, por exemplo, quando a gente pegava textos do âmbito do futebol, que tinham falas especificamente de jogadores, né? Por que nós fizemos todo esse mapeamento, né? Por que essas ocorrências elas teriam textos marcados e discursos marcados
para que eles acontecessem, né? E aí a gente foi mapeando, como eu falei para vocês, foi uma experiência mesmo, a partir das discussões dos textos que nos fizeram chegar nessa problematização. E aí a gente foi observando marcadamente que se tratava de textos que traziam discurso direto, né, em que as falas beirassem o traçado popular, né, uma afronta muitas vezes à norma culta, trazendo marcações da linguagem informal, coloquial, em que esses problemas de compreensão dos termos, né, de classificação, notadamente aconteciam. Bom, e aí eu trouxe, ficou na ordem errada, mas, enfim, eu trouxe alguns exemplos que foram mapeados no estudo, né, por exemplo, o pior é a demora do vapor. Aí apareciam coisas desse tipo, né, do vapor, mas como o contexto de fala era informal, vapor, eu estou falando de Maceió, né, em particular, vapor aqui é quando você consegue, por exemplo, fazer, sei lá, você dá um murro muito estrondante, não é? Pronto, você está andando de moto e saiu acelerado, disparado, então é no vapor. E aí, na ocorrência em que essa situação se dava do uso da expressão, a leitura era uma. Para nós aqui, a leitura era outra. E a gente começou a perceber, tá, nesse contexto de informalidade, prejudica ou compromete a classificação do termo, ou isso é um problema gerado em decorrência das experiências desses sujeitos, entendendo que o significado daquele termo, adquirido num contexto particular, não alcança a classificação. E aí, como eu falei para vocês, assim, era um estudo que era bem pequenininho, mas a gente começou a ver muito problema nele, e foi aí que a gente chegou, como eu disse antes, né, deixa eu voltar lá, nas ocorrências em que os adjetivos existiam forma de, as locuções adjetivas, na verdade, formavam locuções. Aí, mais adiante, minha gente, eu já estourei os 10 minutos. Eu vou só finalizar e qualquer coisa a gente discute depois. Então, como eu falei, né, a intenção era examinar termos da gramática tradicional, cuja intenção final era perceber se os alunos conseguiam diferenciar os complementos nominais dos adjuntos adnominais preposicionados, e observando as ocorrências de um termo e de outro, e o alcance que tem em termos de classificação, tanto de um elemento quanto de outro. Gente, eu vou encerrar por aqui, assim, meio feinho mesmo, mas a intenção é respeitar o tempo mesmo. Eu estou muito preocupado com o tempo, porque eu já me estendi na outra. Mas qualquer necessidade a gente retoma, viu? Eu vou encerrar por aqui. Muito obrigado. Não se preocupe tanto assim não, Diego. A gente pode encerrar a sua exposição aqui da apresentação, mas você pode fazer alguma complementação mais tranquilamente. Primeiramente, parabéns pelo trabalho, né? Também parabenize a sua companheira que produziu com você, a sua preocupação reflexiva sobre como está se aprendendo e como está se usando a nossa língua. Então, ela é muito válida, é muito importante para a nossa roda aqui de discussão, e eu gostaria de abrir para você complementar e também para as outras pessoas fazerem perguntas. Vi que a professora Marcela já indicou aqui que quer falar, fiquem à vontade, pessoal, por favor. Bom dia, Diego e demais presentes. Parabéns, Diego, pelos trabalhos apresentados. Eu gostei muito da temática que foi exposta e eu fiquei com uma dúvida, se você conseguiu verificar esses dados em gramáticas escolares, e também se você também já verificou essa dificuldade em produções dos estudantes, em aulas de língua portuguesa, por exemplo. Tá, então, como eu falei anteriormente, né, era um estudo bem pequenininho, era uma ocorrência muito, muito pequena no primeiro momento, mas depois esse estudo começou a ficar muito grande, porque, por exemplo, eu fiz o mapeamento que a senhora tratou, né, eu fui para as gramáticas tradicionais, entender como é que as gramáticas tradicionais traziam classificações desses termos, e eu percebi nesse mapeamento que alguns autores se detêm muito sobre
um em relação ao outro. Há autores que, em particular, marcam a classificação no sentido de dizer assim, olha, é comum que ocorra situações em que as pessoas confundam um termo com outro, mas a gente consegue diferenciar porque existe, por exemplo, esse elemento que não ocorre no outro. Aí, nas gramáticas normativas, nós fomos percebendo isso. Só que o problema que eu achei nas gramáticas normativas foi porque, assim, na gramática, tem umas edições de gramáticas mais recentes, eu digo mais recentes dos últimos 10 anos, que são assim, os títulos delas são Gramática Contextualizada. E aí, nessa gramática contextualizada, os casos eram mais diferentes. Eles estavam muito mais preocupados, por exemplo, em observar qual era o alcance da classificação num texto em particular, e eu percebi que na minha sala de aula era diferente, porque os alunos aqui tinham uma apropriação diferente daqueles termos. Então, como eu falei no caso de vapor, os alunos aqui estavam observando que as características semânticas do termo, por exemplo, repercutiria na classificação sintática. Então, perceba que foi começou a ter um desdobramento muito maior, porque eu fiquei pensando assim, até que ponto eu vou conseguir fazer essa relação no sentido de perceber assim, será que de fato uma acepção semântica seria capaz de implicar nessa classificação? E aí as gramáticas normativas não me davam essa possibilidade, o que não quer dizer que ela não exista. Mas, por outro lado, essas ocorrências não foram tão tratadas assim, só como nota de rodapé, né? Eu disse da ocorrência, mas não me ative a discuti-la, porque eu também me senti incapaz de responder a essa pergunta. Não é? Eu não consegui, por exemplo, um conjunto de situações para mapeá-las todas e estudar se de fato uma coisa repercute noutra, porque na perspectiva dos semanticistas, por exemplo, eles vão caminhar por um âmbito bem diferente da sintaxe. E aí, exatamente por irem por caminhos tão diferentes, eu não sei se haveria nisso pontos de encontro, né? Ou mesmo os de desencontro. E aí eu comecei a perceber que o estudo ia aprofundar muito e que talvez eu não tivesse vigor para dar conta dele. Agora, por outro lado, eu fiz todos esses mapeamentos, assim, como esse texto, né, porque ele está em formato de artigo, ele já foi produzido, mas eu nunca publiquei justamente por conta do alcance dessas lacunas, vamos dizer assim, que ele pode apresentar. Eu sei que nenhum texto é completo e que por mais que se discuta, há sempre algo a ver ou algo que o outro vê e nós não vimos. Mas eu pensei assim, eu ainda preciso me debruçar muito sobre essa relação sintático-semântica para poder, num popular, né, no grosso modo, botar esse texto para frente. Entende? Eu preciso alcançar esse desdobramento e mapeá-lo não só em termos de ocorrência, mas também em termos teóricos. Quem é que fundamenta o que eu digo e em que medida isso é relacionável? Né? Do ponto de vista mesmo de estudos teóricos, de estudiosos que tragam essa, vamos dizer assim, façam ponderações que possam ser trazidas para essas reflexões. Joia, obrigada, Diego. Parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço. Parabéns, Diego. Muito obrigado, viu? Aproveito para dizer que você está no caminho certo para o seu doutorado e para a vida acadêmica. Parabéns, parabéns mesmo.